de hoje nós vamos estar falando a inspiração do Espírito Santo, né? Quem ressuscitou Jesus Cristo? Quem foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ressuscita para a vida eterna. É o Espírito Santo que nos ressuscita para a vida eterna. É o Espírito que dá a vida. Quem dá a vida é o Espírito Santo, né? Ele que dá a vida, ele que gera em nós a vida. Antes de eu começar a ler, eu vou aqui no livro, tá? Pra gente... Aí depois eu entro aí na folhinha, tá bom? Vou começar aqui desse livro fininho aqui que eu tenho. Tá? Então a maioria das coisas que eu dou pra vocês é tirado tudo daqui, ó. Esse livrinho aqui, que é para estudo, né? Teologia da Perfeição Cristã. Isso aqui é um tesouro, né? Aqui tem tudo, né? Aqui tem tudo. Então, vamos lá. Ele é tão pesado que se eu segurar ele, minha mão já era. Santo Tomás de Aquino, comentando as palavras do apóstolo, todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Para eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser conduzido. Eu quero ser conduzido. Guiado. Viver. No Espírito. Vem Espírito Santo. Eu te chamo nessa manhã. Assim como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo. Ressuscita-me. Para a vida eterna. Chama o meu Espírito. Aonde ele estiver. Ele escute a tua voz. E te obedeça. Por isso, vem Espírito Santo. Eu quero ser um verdadeiro filho de Deus. Então, em Romanos 8,14 fala que todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Grave bem essa frase, Romanos 8,14. Todo aquele que se deixa conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá? Escreve, eles são regidos como que por um certo condutor e diretor, porque é o Espírito Santo que vai te reger. O Espírito Santo que vai ser o teu diretor. O Espírito Santo vai fazer assim, vai falar, faz isso, você faz. Faz aquilo, você faz. Faz aquilo, faz isso, deixa de fazer isso. Então, toda vez que você é guiado, conduzido pelo Espírito de Deus, você faz as ações de Deus. O Espírito Santo está sendo o teu diretor. Você não faz nada se não for pela ação do Espírito Santo. Então, todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito Santo é o teu diretor. Você não faz nada sem o Espírito Santo. O que faz o Espírito? Na medida em que nos ilumina interiormente sobre o que devemos fazer, o que o Espírito Santo faz? Quando ele nos ilumina interiormente. O Espírito Santo nos ilumina interiormente. Mas o homem espiritual não é apenas instruído pelo Espírito Santo sobre o que deve fazer, mas o próprio Espírito Santo move seu coração para fazê-lo. Então o Espírito Santo vai mover o meu coração. Ele move o meu coração para o perdão. Ele move o meu coração para o arrependimento.
Ele move meu coração para a generosidade. Ele move meu coração para a alegria verdadeira. Ele move meu coração para a aceitação. Ele move meu coração para a docilidade. Então o Espírito Santo vai movendo o meu coração na direção de Deus. Entendeu? E o Espírito Santo vai movendo o meu coração. Ele move meu coração na direção de Deus, naquilo que eu tenho que fazer para Deus. Então o Espírito Santo move. Ele move tudo que está dentro de mim, né? Então o Espírito Santo move nosso coração para fazer. E é por isso que se diz que são movidos, né? Os santos eram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Os santos eram movidos à humildade. Os santos eram movidos à oração. Os santos eram movidos a ter uma caridade imensa, né? Então, tudo que o Espírito Santo quer é nos mover, entendeu? Tudo que o Espírito Santo quer fazer na vida do Marcos é mover o Marcos, tá? Ele quer te mover. O Espírito Santo quer te mover. Por enquanto o Espírito Santo não nos move, nós somos movidos por quê? Por nós mesmos. Por nós mesmos. Pela nossa natureza humana. Entendeu? Olha que perigo nós estamos. Olha que perigo nós nos encontramos. Sendo movidos pela nossa própria natureza. Entendeu? Não é um perigo muito grande? Não é, Ana? Muito grande, né? É um perigo muito grande. Então, por enquanto o Espírito Santo não me move, eu sou movida pela natureza humana. Durante o meu dia, eu sou movida pela natureza humana. Eu grito, eu xingo, eu murmuro, eu reclamo, eu faço escarcéu. Entendeu? Por quê? Por que você está assim? Porque você está sendo movido pelo Espírito de natureza. E não pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, eu desejo ser movida o dia inteiro pelo Espírito Santo. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo o dia inteiro, aquilo que é pesado se torna leve, se torna suave. Entendeu? Pode vir a cruz que vier no meu dia. Pode vir a cruz que for, eu não vou me deixar ser esmagado. Entendeu? Eu não vou deixar ser esmagado por essa cruz, porque quem está me movendo é o Espírito Santo. Quando você se encontrar pesada demais, angustiada, perturbada, aflita, é porque quem está te movendo não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo torna leve aquilo que é pesado. Entendeu? Então, eu quero ser movida pelo Espírito Santo. Você quer ou não quer? Sim. Eu quero. Você quer ser movido pelo Espírito Santo? Quero. Você quer que o Espírito Santo seja o teu diretor? Sim. Sim? Sim. Ai, que diretor suave, não é? É tão bom ter alguém falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, faz aquilo, não faz isso porque não vai dar certo. Gente, se a gente se deixasse levar, se a gente se deixasse ser conduzida pelo Espírito Santo, não tinha tanto estresse. Não é, Gorete? A gente não ficava tão aflita, né? Coçando a cabeça, o que vou fazer, né? Não ficava. Então, está vendo a vontade de ser conduzida por esse diretor interior, esse mestre interior? Entendeu, Roberta? Né? Você ser o dia inteiro ser conduzida por esse diretor espiritual? Gente,
é algo extraordinário, não é? A gente ia cair muito durante o dia. Pode até ser que tenha algumas quedas, mas você rapidamente ia se levantar. Você ia se levantar rapidamente. Entendeu? Rapidamente você ia se levantar. Né? Então, o Espírito Santo que nos move, né? O que devo fazer. O homem espiritual não é apenas instruído pelo Espírito Santo sobre o que deve fazer, mas o próprio Espírito Santo move seu coração para fazê-lo. E é por isso que se diz que são movidos, aqueles que o são, por um certo instinto superior. Em relação aos animais, dizemos que não se movem, mas são movidos, porque são movidos pelo instinto de natureza, e não por sua própria escolha. Para realizar suas ações de maneira semelhante, o homem espiritual não se move primeiramente para fazer algo pelo movimento de sua própria vontade, mas pelo instinto do Espírito Santo. Olha que interessante. Eu não vou me mover mais para fazer as coisas da minha vontade. A minha vontade não vai mais me mover em nada. Meu Deus, que coisa louca. Está entendendo aqui? A tua vontade não vai mais dar palpite. Porque qual é o grande mal nosso? A nossa vontade própria. A nossa vontade própria. Se não existisse, se não tivesse vontade própria, não existiria inferno. Entendeu? Não existiria inferno. Ninguém ia para o inferno se não fosse a vontade própria. Mas a nossa vontade própria é que nos desgraça muitas vezes. Então, com o Espírito Santo nos movendo, a minha vontade própria não ia mais optar em nada. Porque aqui fala, porque o Espírito Santo que ia me mover, como falei aqui. De maneira semelhante, o homem espiritual não se move primeiramente para fazer algo pelo movimento de sua vontade, mas pelo instinto do Espírito Santo. Meu Deus do céu. Mas pelo instinto do Espírito Santo. Tudo que você for fazer vai ser feito pelo Espírito Santo. Foi assim que aconteceu. A Virgem Maria tinha vontade própria? Sim ou não? Não, ela não tinha mais vontade própria. Por quê? Porque ela era movida por quem? Espírito Santo. Então, conforme os santos iam se santificando, os santos iam deixando para trás a sua vontade própria e só sendo movidos pelo instinto, pelo Espírito Santo. Entendeu? Pelo Espírito Santo. O que é não ter mais vontade própria? Não ter mais vontade própria é ser dócil ao Espírito Santo. Tudo que Deus te pedir, você falar sim. Por que nós ainda falamos não para Deus? Por causa da nossa vontade própria. Por causa da minha vontade própria, eu falo não para Deus. Entendeu? Mas a partir do momento que a minha vontade própria não atuar mais, eu vou falar sim para Deus em tudo. Em tudo. Entendeu? Em tudo. Sim, em tudo. Sem que por isso se exclua que também haja por própria e livre vontade. Não quer dizer que o Espírito Santo vai tomar a minha liberdade. Tá, gente? Não vai dizer isso. Não. A minha liberdade, a tua liberdade é intocável. Tá? Deus não toca.
Deus não toca na minha liberdade. Deus não toca. Por quê? Porque eu tenho um livre arbítrio. Eu tenho uma escolha. O Espírito Santo vem, certo? O Espírito Santo vem. Eu, com a minha liberdade, com a minha escolha, me decido. Se eu quero ser movida pelo Espírito ou se eu quero ser movida pela minha natureza. Certo? Então o Espírito Santo vem. Preste bem atenção. O Espírito Santo não tira a minha liberdade. Certo? Ele move, ele fala, Gorete, aceita isso porque isso vai te santificar. Aceita isso porque isso aqui vai ajudar na salvação de alguém. Você aceita? Você quer? A Gorete tem a vontade dela. Se ela fala que sim, ela é movida pelo Espírito Santo. Se ela fala que não, então pronto. Não. Certo, gente? Para ficar bem certo, tá? Porque o mesmo movimento de sua vontade é livre arbítrio e é causado pelo Espírito Santo. Tá? Pelo Espírito Santo. De acordo com o apóstolo, na verdade, é Deus que produz em vós tanto querer como fazer conforme seu agrado. É Deus que faz em mim o querer e o fazer. A inspiração do Espírito Santo é para o ato da virtude, porque a tentação é para o ato de pecado. Dá para vocês escrever isso daí, que não está na folha? Escreva aí, ó. A inspiração do Espírito Santo é para o ato da virtude. A inspiração do Espírito Santo é para o ato da virtude. Porque a tentação é para o ato do pecado. Então, a diferença. Você fala assim, irmã, como que eu vou saber quando o Espírito Santo está falando comigo, me inspirando? Como que eu vou saber? Porque o demônio, ele não inspira, ele dá sugestões, ideias. Tá? Ele não inspira, ele dá sugestões, ele dá ideias. Então, a inspiração é para o ato da virtude. O Espírito Santo vai inspirar o seu Luiz para fazer atos de virtude. Atos bons. Certo? Então, seu Luiz teve uma inspiração de, sei lá, ir lá ajudar o vizinho. Falar nisso, aquele vizinho lá que a gente foi visitá-lo, né? Seu Francisco, né? Seu Francisco, né? Às vezes, seu Francisco precisa, às vezes, fazer fisioterapia, né? Aí, seu Luiz, de repente, tem um tempinho, tem alguma coisa, pode se oferecer para levá-lo, né? Um ato bom do Espírito Santo, né? Ótimo, maravilhoso. Então, o Espírito Santo inspira isso, né? O Espírito Santo inspirou. Olha que bom, né? De repente, teu vizinho está passando por um momento difícil, você está perguntando. Uma inspiração boa. O Espírito Santo me inspira para o ato da virtude. Tá? De repente, o Espírito Santo inspira você a fazer uma novena. Você vai fazer uma novena, né? De repente, o Espírito Santo inspira você a fazer uma mortificação. Então, gravem bem, o Espírito Santo me inspira para o ato da virtude. Já aqui, né, como fala aqui que a outra parte aqui, agora me perdi. Tentação. o ato santificado. Então, a tentação é para o ato do pecado. Então, vem a tentação, é para você já pecar.
certo? Então, veio a tentação, veio a inspiração do Espírito Santo, é para o ato da virtude. Veio a tentação, é para você fazer o quê? Pecar. Então, eu quero que vocês aprendam isso, tá? Quero que vocês aprendam isso, que é muito importante, tá bom? Em 3 degraus, o homem desce ao pecado, tá? Olha aqui, ó, em 3 degraus, você pode descer ao pecado. Vamos saber quais são esses degraus? Vocês querem saber quais são esses 3 degraus que eu posso descer ao pecado? Tá? Vamos lá. Primeiro, tá? Tentação. Primeiro degrau. Primeiro degrau, tentação. Segundo, primeiro vem a tentação. Cuidado com a gula hoje, tá? Cuidado com a gula hoje. Tentação, olha só. Eita, na quaresma eu não comi isso, agora eu vou tirar a barriga da miséria. Agora vai comer carne até que fala chega. Hoje ela se acaba na carne. Né, Mineirinho? Hoje acaba. Olha o Marcos tentando aqui, hein? Olha só. Você também, né? Fosse em carne, né? E aí, Fabiana, preparou um churrasco? Já tá preparando? Oxe, cuidado, viu? Terminar a associação, todo mundo pra casa do neném hoje, hein? Essa aula é propícia, né? Então, a tentação, né? Primeiro. Depois vem o deleite, tá? A Roberta perguntando o que é isso, irmão? O deleite é você se saborear, né? Você está deleitando aquilo. Você saboreia, você se delicia com tudo isso. Né? Não, mas deliciar uma comida é pecado. Não é pecado. Né? Exagero. O deleite, né? Você deleitou. Não é pecado, exemplo, você deleitar é você ficar, tipo assim, o tempo todo com aquilo na Idolatrando cabeça. uma coisa. O tempo todo, né, se deleitando naquilo, né? Então você está se deleitando, você está se entregando àquilo, você está Exagerando na... tudo esse sentimento, né, de deleite, né? Você ficou se deleitando com o pudim que vai ter de sobremesa hoje. Você se deleitou com ele. Ou então com aquele manjar dos deuses lá. Né? Sobremesa não. Né? Aí você vai se deleitando com aquele sorvete. Você vai se deleitando, enfim, né? É o deleite, né? Que vem, né? Vem o pensamento, né? Os ovos de Páscoa recheados. Os ovos de Páscoa recheados. Aí vem aquele pensamento, você fica se deleitando naquele pensamento o tempo todo nele, né? Se deleitar é você ficar naquilo, né? É você ficar naquilo o tempo todo. Você não sair daquilo, né? Você ficar com aquilo o tempo todo, né? Exagero, né? Sim, se deliciando o tempo todo, né? Se deleitando, né, com aquilo, tá? E o terceiro degrau acaba com tudo, que é o consentimento. Pronto. Se deleitou. Veio a tentação do pudim. Me deleitei no pudim. Acabei comendo o pudim. Pronto. Fato concreto. Acabou, pronto. Comi tudo. Pronto. Entendeu? Então, todo pecado começa por uma tentação. Qual é a porta do pecado? Tentação. Tentação é a porta do pecado. Aí depois do pecado vem o deleite. Depois do deleite vem o consentimento. Que é o ato consumado, né? O ato consumado. Muito bem, Cida. Nossa teóloga. Quais são, gente, os 3 degraus aí?
Tentação, deleite, consentimento. Isso. Tentação, deleite, consentimento. Né? Você ficou. O deleite é você ficar apreciando. Entendeu? Você ficar apreciando aquilo. Né? Mas ele não pode, irmã, ficar, nossa, que coisa gostosa. Vou comer um pedacinho, não pode? Não pode. Sim. A mulher fez duas tortas ontem, eu comi um pedacinho gostoso, eu falei, que gostoso, eu comi mais. Aí eu comi mais outro gostoso. Gostosinho, todo gostosinho. Aí você se deleitou na torta, né? Só um pouquinho só. Se deleitou na torta. Café é gostoso. Que deleite, né? Então, no nosso dia a dia, né? Dá um exemplo, né? De repente, passa uma mulher mal vestida, né? Que tá cheia, né? Pois é. Feio, né? Tá vendo, Adriana? Que bonito, né? Passa uma mulher mal vestida. Ali já vem a tentação. Aí o homem olha. Aí vem o deleite. Aí depois vem o consentimento. Já foi. Regascou, né? Aí acabou com tudo. Mas se ele olhar com o olhar santo, ele vai abominar aquilo ao invés de admirar, né? Sim, vai abominar. Então, o que foi que ele falou? Sim, não, porque assim, Jesus falou, se olhar, já pegou no pensamento. sabe? É muito erro. Ele tá olhando a mulher feia, irmã, ele não tá olhando a mulher bonita. Olha, até as feias, meu filho, cai na tentação. E quando ele percebe que eu percebi, aí ele fala assim, feia, né? Gata caindo nele. Olha aqui pra você. Essa é boa, né? Feia, né? Então, né? Os degraus aí. Dentro em nossa alma, por infusão amorosa do divino, né? Então a gente entendeu aí, né, sobre as tentações, né? Ato de virtude ocorre, então, sobre o impulso e a direção do Espírito Santo. Você fez um ato de virtude, foi o impulso do Espírito Santo. O Espírito Santo te impulsionou a fazer aquele ato de virtude, entendeu? Opa, vi aquela mulher na rua, abaixei minha cabeça, segui reto, isso foi o quê? Um ato, vamos lá, homem. Até herói. Até uma virtude heróica. Valeu. Ele tá inspirado. Valeu. Essa aula aí. Acabou a penitência dele. Acabou ontem, né, Miguel? Porque hoje já tá, né? Ato heróico, ele falou tudo, é verdade. Um ato heróico de qual virtude? Qual virtude? Não. Da inteligência. Não. Da virtude. Castidade. Da pureza. Irmã, mas assim, ele falou isso, mas é verdade, porque andar na rua, as mulheres provocam. Tá impossível, tá? Tá impossível, tá horrível, não tá? Tá horrível, não tá andar na rua? Mas os homens também com as calças apertadas. Mas aí é feio demais, menino, né? Porque já não é nada tentador. É feio, né? Não, mas já não é nem tentação, né? Beijo de calça apertada já é feio, já. Depende daquele Então, um ato de virtude. Da virtude heróica, como falou o Mineirinho ali, inspirado pelo Espírito Santo. É verdade. Ô, irmã, e quando a gente vai receber uma criança de amanhã, como a mulher vem de camisola no portão, a gente tem que olhar pra criança. Ave Maria. Não, tem que olhar pra criança. Não, a gente olha pra criança, mas a criança tá no colo da mãe. Só não pode errar, tem que pegar a A gente olha não. Pega a pessoa errada, pega a criança. Não, a gente tá olhando a criança. Não, e pior quando ela tava trabalhando junto comigo.
Ô, irmã, quando ela estava trabalhando junto comigo, ela olhava pra minha cara. O que eu vou fazer? Dá pra pegar errado, mano. Os pais Por que não você não têm falou só que de verdinha, né? O que eu vou fazer? Sim, eu posso até olhar, mas sem pecar. Não vai se deleitar. Porque porque se o meu coração está puro, todo o meu corpo está puro. Né? Não, mas às vezes a gente está sem pensamento nenhum. Mas do jeito que ela olha pra cara da gente, mano. Aí a Olha a gente... inocência. Mas é verdade, mano. Tô vendo até Não é? auréola na cabeça Porque dele. se os meus olhos, né? Se os meus olhos estão puros, todo o meu corpo está puro. Agora, se os meus olhos estão contaminados, todo o meu corpo está contaminado. Os olhos são as janelas da alma, né? Os olhos, gravem bem isso, os olhos são as janelas da alma, né? Porque se os meus olhos estão puros, eu posso olhar qualquer coisa eu posso olhar e não pecar, porque eu estou com o Espírito Santo. Eu estou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai me levar a fazer atos de virtude. Agora, meu amigo, se você não estiver sendo movido pelo Espírito Santo, se você estiver pela natureza, você vai pecar o dia inteiro, o tempo todo, não precisa nem aparecer ninguém na tua frente. Só com o teu pensamento você já peca. Né? Você já peca só com o teu pensamento. Né? Então, por isso que é importante a gente estar sendo movido pelo Espírito Santo, né? Tendo em nossa alma, por infusão amorosa do Divino Espírito, seus preciosíssimos dons, cujo objetivo é justamente nos tornar dóceis às inspirações divinas. Qual é o objetivo? O objetivo dos dons do Espírito Santo em mim. Por que Deus me deu os dons? Se eu me perguntar para o seu Luiz. Seu Luiz, por que Deus nos deu os dons do Espírito Santo? A resposta do seu Luiz vai ser essa. Uma resposta teológica, certeira. Tá? Não é qualquer resposta que você deve dar. Ah, por quê? Sabe por quê? Porque ele queria fazer a gente melhores do que os outros. Sabe por que tal? Sabe? Não. A resposta é essa. Por que Deus nos deu, preste bem atenção, por que Deus nos deu, né, os dons do Espírito Santo? Qual o objetivo? Por que Deus me deu os dons do Espírito Santo? Tá? A resposta é essa. Quem quiser escrever, seja rápido. Para nos tornar dóceis às inspirações divinas. Para nos tornar dóceis às inspirações divinas. Gravou, seu Luiz? Mas esses dons é necessário a gente pedir, né? Pedir sempre, instantaneamente. Não assim, a pessoa não está nem aí com nada e recebe os dons. Não. Pedir, sempre pedir, peça. Jesus fala, peça, Andressa. Peça os dons do Espírito Santo. Peça os dons do Espírito Santo. Entendeu? Tudo que você for fazer. Vai começar de manhã no seu trabalho. Vem o Espírito Santo com os teus dons. Me inspira, me conduz, me orienta, me capacita, entendeu? Fazer essa oração. Antes de vocês começar a colocar a mão na massa de manhã, no trabalho de vocês, invoque o Espírito Santo com os dons, porque os dons do Espírito Santo que nos capacita naquilo que eu vou fazer durante o dia. E olha aqui, gente, olha aqui, ó. O objetivo dos dons está em mim. A Adriana não estava, ela saiu. Viu, Adriana? Se alguém perguntar assim, por quê, né, que Deus nos deu os dons do Espírito Santo? Para nos tornar dóceis às inspirações divinas. Entendeu? Para nos tornar dóceis às inspirações divinas. Sem os dons, viu, Roberta? Sem os dons do Espírito Santo, você não é dócil às inspirações do Espírito Santo. Quer dizer, você não vai escutar a voz do Espírito Santo. Entendeu? Sem os dons.
Então tem que ter os dons, viu, Marcos? Viu? Você que quiser fazer crisma. Sem os dons do Espírito Santo, que são 7, né, que a gente vai estudar eles um por um, bonitinho. A gente vai chegar lá, tá? Eu tô dando toda essa introdução para me chegar nos dons, porque nós não sabemos o que é os dons profundamente, tá? A gente precisa saber o que cada dom faz, tá? O que cada dom faz. Então, gravem bem, tá, gente? Isso aqui, olha. Por que Deus me dá os dons do Espírito Santo? Por que, Gorete? Para me tornar dócil às inspirações divinas. Isso. Vamos lá? Quem mais gravou? Vamos lá, Andressa? Mais uma vez, irmão, vou falar, por isso é bom Seu Luiz rezar do a São coroa Romão, do espera aí que eu vou Espírito. dizer, tá? Por isso é bom rezar a coroa do Espírito Santo. Eu já tinha falado uma vez, né? Ela pediu para me pôr no grupo, mas Sim. ficou meio... Coroa do Espírito Santo, ali tem todos os dons. Sim. E a gente vai pedindo um por um e rezando o terço do Espírito Santo. Olha só que interessante. 7 Joga dons. lá. Joga no grupo, tá bom? E aí, Andressa, por que Deus nos deu os dons do Espírito Santo? Para. Nos tornar dócil. Isso! Ah, tem dois, né? Tá, fala aí. Para nos tornar dóceis às inspirações divinas. Isso, muito bem. Para nos tornar dóceis às inspirações divinas. Por isso que Deus nos deu os dons do Espírito Santo. E juntamente nos tornar dóceis às inspirações divinas, temos como que um certo título e direito a pedi-las e esperá-las, tá? Peça e espere. Peça e espere. Nenhum outro pedido, olha aqui que interessante, gente. Nenhum outro pedido devemos fazer com mais frequência do que este. Olha aqui. Nenhum outro pedido devemos fazer com mais frequência do que esse. Qual é o pedido? Vem, Espírito Santo. Tá? Nenhum outro pedido devemos fazer com frequência do que este. Vem, Espírito Santo. Venha criar teu Espírito. Venha criar teu Espírito. Entendeu? Esse é o pedido. Acende, ilumina, infunde em nós. Que pedido forte. Vem, Espírito Santo. Acende as labaredas do meu coração. Entendeu? Sabia que nós somos labaredas de fogo? Sabia que você é uma tocha de fogo? Você sabia? Você é uma tocha de fogo. Sabia que todos nós, quando a gente chegar no céu, você vai ser uma tocha de fogo iluminada? Sabia, Cida? Não sabe hoje. Essa tocha. Quando você chegar lá no céu, você vai olhar pra Cida e falar, cadê a Cida? Você só vai ver fogo. Ô, glória. Vai ver o fogo aceso lá. Entendeu? Fogo do céu. Fogo do céu. Né? Luz, 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 luz. Se você pudesse sair um pouquinho do teu corpo e ver a tua alma quando chegasse no céu, você ficaria doida. Eu imaginei que não chegasse cheio de flores, irmão. Não de fogo. De flor você vai sair daqui. Luz, luz, luz. Você não vai ser como a luz. Você vai ser luz. Agora vai estar todo no cemitério. Entendeu? A flor vai sair daqui. Eu imaginei assim, uma alma bem Florida. Bem florida. Né? Vocês, nós não vamos ser como a luz, tá entendendo? Nós vamos ser a luz. Por isso esse trabalho árduo aqui na terra, né, irmã? Sim, para se tornar essa luz incandescente, entendeu? Porque não é fácil. Não é fácil. Quando o Marco chegar lá em cima e procurar a Fabiana, só vai ver uma luz lá. Vai ver uma luz. Flor. Vai ver. Sempre. Eu chegar da flor. Sempre
necessária de nossa parte. Então agora a gente já vai entrar na folha aqui. Né? Mas é isso. Tá bom, gente? Vamos lá. Aqui eu já falei. Eu vou começar já da folha, eu vou começar já dessa parte aqui, tá? O Pai Sedócio é o Espírito Santo, tá bom? Na folha aí, tá? Só uma perguntinha, a Elvira está perguntando aqui se aqui na Terra a gente é luz. Mas já tem que começar daqui. Já tem que começar A daqui. luz não pode se acender lá em cima. Entendeu? Não vai pra baixo, se não acender aqui. É, a luz, boa pergunta, dona Elvira. Essa luz já tem que começar a ser acesa aqui na terra. Jesus não falou no Mensagem, né, Evangelho. irmã? Eu vim trazer fogo, né, ao mundo, e quem me dera que estivesse já aceso. Já aceso, acender já. Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu tenho que ser luz do mundo já aqui na terra. Já aqui. Para quê? Para quando eu chegar lá em cima... Ó, Deus, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um processo espiritual na nossa vida. Um processo espiritual na nossa vida. Que Deus... eu não sei se vai ser muito para a cabecinha de vocês. Vai ser muito... Vamos lá, mas vocês me entendem aqui. Tá? Porque às vezes eu tenho medo de falar coisa que eu sei que vocês acham que é demais. Mas Vai dar um blug, né? Temos uma via na nossa vida espiritual chamada via purgativa. Tá? Deus joga a gente nessa via purgativa. Quem viu aquela palestra que fez, já mais ou menos entender a linguagem que eu estou falando aqui. A via purgativa. O que é a via purgativa? É a primeira via dos iniciantes. Nós somos iniciantes. Iniciantes, via purgativa. Progredido, via iluminativa. Adiantados, via unitiva. Mas isso aí é muito com a cabecinha. A senhora já falou isso. Não, isso com a senhora também. Já, né? Já falei pra vocês, né? Então, primeira via, a via purgativa. Nós estamos na via. Quem não está tem que entrar nessa via. Qual que é a ânsia purgativa, mano? Oi? Qual que é a ânsia Via purgativa? purgativa. Quem não está nela ainda? Está, né? Né? Então, Deus joga a alma. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, mística. Tá? Vamos lá, vocês vão entender os raciocínios. Deus, conforme a caminhada de vocês, conforme a caminhada que vocês... Quanto mais vocês vão se aproximando de Deus, buscando a Deus, tal, fazendo isso, tal. Qual é o objetivo de Deus? Jogar a alma na via purgativa. O que é isso? Me pergunta, mineiro. O que é isso, irmão? O que é isso? Vou explicar. Muito bem. Essa via purgativa, tá? Significa que você vai começar a viver o teu purgatório já aqui na Terra. Tá? Irmã, todos fizeram purgatório? Os santos fizeram purgatório? Sim. Senão eles não estariam no céu. Certo? Todos os santos fizeram purgatório aqui na Terra, em vez de fazer lá em cima. Então, olha aqui. Deus vai jogar você nessa via purgativa. Certo? Entenda bem. E o que é essa via purgativa, irmã? Vou te explicar. Essa via purgativa chama segunda conversão. Aonde Deus vai, com a ação do Espírito Santo, acender uma luz, um refletor, um holofote bem forte na tua alma. Certo? E aí você vai começar a enxergar todos os teus defeitos, todas as tuas imperfeições, todas as tuas misérias e toda a tua pobreza. Entendeu? Olhar mais para si do que para os outros, né, irmã? Sim, não vai olhar mais para os outros, você vai olhar para si, você vai ver o que você faz. Aquelas ignorâncias, aqueles maus hábitos, aqueles vícios, entendeu? Você começa
você. Isso é a via purgativa. Vai chegar um momento em que você vai ser difícil até de rezar. Porque Deus vai colocar você numa aridez espiritual muito grande. Aonde as consolações não vai ter mais. Certo? Não vai ter mais uma madeirinha na boca. Não vai ter mais arrepiozinho. Não vai ter mais nada disso. Você vai para o deserto. Nossa, irmã, eu Acabei de falar, eu pensei. Oi? Esse dia para tá tudo isso aí. Eu tava nisso daí que você tá falando agora. No deserto. Sim. Sem arrepio, sem nada, tava vazio de tudo. Mas um dia lá no pátio eu te falei sobre isso, não falei? Falei. Deus faz isso. Deus joga a alma nesse deserto. Você não sente gosto de nada. Para você rezar uma Ave Maria te custa até demais. Certo? E fica até sem sentido as palavras, né? Nada. Aí, onde é que está o mérito? O mérito está, e mesmo nesse estado que você se encontra, você fazer as coisas que você fazia antes. Aí é o mérito. Coisas que as almas do purgatório não têm esse mérito. E nós passando, qual é a vantagem de fazer o purgatório aqui na terra e não lá em cima? Aqui tem méritos, lá não. Isso, fala mais alto, Valéria. Na terra a gente tem méritos, no purgatório não. Isso. Aqui na terra você tem mérito e lá em cima você não tem. Então o preferível é fazer o purgatório aqui na terra. Uma via purgativa não pode ser também um sofrimento, uma doença, uma preocupação de alguém da família, uma perda. Tudo isso pode ser um purgatório. Uma perseguição. Irmã, quando a gente entregava a Eucaristia, a gente entregou uma vez para um deficiente, ele é todo mês, assim, torto, sabe, o rosto, assim, ficava com a boca aberta. Aí eu cheguei pro Padre Pietro e falei assim, ai, Padre, nossa, é muito triste a gente ver aquele sofrimento. Aí ele falou assim, ali é o verdadeiro Jesus. Ele tá passando pelo Calvário. Sim. Já aqui na Terra. E isso, o purgatório dele já aqui na Terra. Né? Então, não é para me ter pena. É, ele falou, não é para ter pena. Não é para ter pena, é para olhar para aquela pessoa e falar, nossa, que graça. É uma loucura, só faz isso quem é cristão e quem entende. Quem não entende. Ele está fazendo purgatório aqui na terra, né? Que graça ele está fazendo purgatório aqui na terra. Por que às vezes Deus deixa, como o cunhado da Adriana, passar quantos dias ele passou no UTI? 42 dias. 42 dias. Esses 42 dias foi de purgatório aqui na terra. Ele já pagou a metade da metade do que ia pagar lá em cima. E foi os 42 dias ele estava consciente do que tudo estava acontecendo. Pior ainda. Ele despedia de todas as pessoas que iam visitar ele. Nossa, pior ainda. Tá entendendo? Quando não está consciente é uma coisa, quando está consciente é outra. O sofrimento é mais. É mais meritório. Entendeu? Mas mais também meritório. só tem mérito se a gente aceita. Com docilidade. Muito bem, Valéria. O mérito está em você aceitar com docilidade, com amor, com humildade, com resignação, que seja feita a vontade de Deus. Tá entendendo? Esse está o mérito. Agora, quando você vai murmurando, reclamando, se maldizendo, se amargurando, aí você perdeu. Onde está Deus que não está vendo ele sofrer desse jeito? Onde que Deus está? Ai, Roberta, não sabe o que está acontecendo com a minha vida. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, ninguém está vendo o que eu estou passando. Entendeu? Se Deus existisse, eu não estava assim. Eu não estava assim. Entendeu? Até blasfêmia contra Deus. Aí você perdeu todo o mérito. Mas o mérito está em você ter essa vontade dócil. Seja feita a vontade de Deus no que eu estou passando. É assim que Deus quer? Eu também quero. Eu também quero. Isso é docilidade. Entendeu? Quem faz isso? Quem faz esse trabalho? O Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo. Então, nós temos essa via. A via purgativa. Né? Eu estou falando isso para vocês porque vocês já entendem essa linguagem que eu estou falando para vocês. Eu teria muito mais coisas para ensinar para vocês nesse sentido aqui. Eu poderia dar uma aula de purificação. Vocês queriam um dia uma aula de purificação? Sim. Vocês
gostariam de ter um dia uma aula só sobre purificação? Sim? Acho que o mês inteiro seria Se bom. vocês quiserem uma aula só sobre purificação aqui na Terra, eu tenho um preparadíssimo. Pode ser pra ontem, irmão. Tá? É por isso então que a gente quando vai rezar um texto tem uma batalha muito grande, porque eu tenho. Eu tenho uma batalha muito grande. Eu também tenho. Com rezar o texto. E quem não tiver, desconfie. Porque o demônio está rezando por você. Sabe o que aconteceu, Dona Maria? Ô, Dona Maria, sabe o que aconteceu um dia? Um dia o diabo estava tendo uma confusão. Um dia um santo ouviu um diálogo dos diabos no inferno. Ele ouviu o diabo. Eles chegaram lá no inferno e começaram a conversar, os diabos, né? Aí ele falou assim, olha, aquele monge que eu tento ele, tá difícil. Tá difícil porque toda vez que eu tento ele recorre para Deus. E eu nunca consigo pegar ele. Aí o outro falou assim, já o meu tá fácil. O meu monge está fácil. Porque toda vez que eu tento ele cai. Porque ele esquece de recorrer a Deus. Olha o que eles fazem. Entendeu? Isso aí essa semana, irmão. Eu tava lendo isso essa semana. Foi. E outro falou assim. O demônio falou assim, olha, aquele lá tá rezando, aquele irmão lá, aquela irmã lá tá rezando. Aí o diabo falou assim, ah, deixa pra lá, não me preocupo não com ele. Por quê? Ele só passa as bolinhas. Entendeu? Ele só passa as bolinhas. É que a gente pode querer mostrar algo que a gente faz para os outros, mas para Deus não se engana, né? Não E o diabo, engana. principalmente. E principalmente, assim que você fala, vou rezar, ele fala, opa, vou também. Ele é um devotíssimo. Ele acompanha a gente, principalmente na igreja. Entendeu? Ele vai se ajoelha até com você, se ajoelha. Se ajoelha. Ele faz de tudo, ele encosta em você. Outro dia uma pessoa me falou Entendeu? assim que o diabo não se manifesta na igreja. Eu falei, se manifesta assim, não vai nessa não. É lá que ele Ele fica está. ali no ouvido da gente, olha a roupa daquela mulher. Olha o fulano de tal falando mal do outro. Mas e o sapato dela, que ela vai dormir com ele de novo? Tem mais dentro da igreja. Parece que só tem essa roupa. A senhora tá com a mesma roupa. Tô com a mesma roupa, olha, gente, vocês só vivem com ela. Ele faz isso. E tudo que ele quer é tirar você da oração. Não quer mais nada. Sem contar o desânimo que ele dá também. Né? Joga o desânimo danado. E o mineirinho falou do pé da senhora, irmão? Né? O que faz com um homem desse? Eles falaram do meu O pé. mineirinho, não foi eu não, irmão. Não foi eu não. Imagina só. Nunca viu o pé da irmã. Né? Bora, irmão, Deixa eu ver. Então, imagina só. Então, por isso que quando nós vamos rezar, invoque o Espírito Santo, invoque a Virgem Maria, invoque teu anjo da guarda, chame pelos santos do céu. Vai rezar sozinho para ver o que você faz. Vai levar uma lambada do demônio. Para não cair naquela obrigatoriedade também, fica tipo automático, vou rezar automático. Vou rezar porque tem vou que fazer minha rezar. obrigação hoje, vou rezar. Sabe, eu vou rezar logo agora porque depois eu tenho que ganhar tempo para fazer outras coisas. Né? Aí eu vou fazer tudo rápido, vou rezar logo e depois, ficar livre. Recreação. Né? Agora falar assim, vou largar tudo para rezar e pronto. Aí, né? Então a gente é complicado, né? A gente tem que entender o que é a primeira via, tá? Então eu vou preparar direitinho essa aula tudo sobre purificação, para a gente aprender. Aí eu acho que vocês já estão no nível de entender isso daí, tá bom? Porque é importante a gente aprender isso daí, tá bom? Melhorar sempre. Vamos lá. Então, para ser dócil ao Espírito Santo, é preciso inicialmente escutar a sua voz. Escutar a voz do Espírito. Para isso é
tenho que ter um recolhimento e um afastamento de si mesmo, do mundo. Guarda do coração, mortificação da própria vontade e do próprio julgamento. E claro que se não houver silêncio em nossa alma, se a voz dos afetos muito humanos e da carne a incomoda, não podemos escutar as inspirações do mestre interior. Então, se eu não tiver esse recolhimento, se eu não tiver o que está dizendo aqui, eu não vou escutar as inspirações, o que o Espírito Santo vai falar para mim. Eu vou achar que é da minha imaginação, eu vou achar que é do meu humano, e não vou obedecer aquilo que o Espírito Santo está dizendo para mim. Gente, consulte sempre o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu devo fazer ou não isso daqui? Espera a resposta. Né, amor? Espera a resposta. Que ela vem. Porque senão, se você se precipitar, nós passamos muito na frente de Deus. Nós somos assim. Nós não esperamos o que Deus tem para falar para nós. Nós atropelamos assim, sabe? À torta e à direita, porque nós somos precipitados. Nós somos acelerados. Queremos para ontem. Não é assim? Queremos para ontem, não espero, não. E às vezes até pra gente falar pra alguém, irmã, a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente acha que a gente está sendo movido pelo Espírito Santo e na verdade é o humano da gente falando. E isso pode até prejudicar o outro. Humano, é verdade. Tem que ter muito cuidado, né, com o Espírito Santo. Agora eu não estou mais cheia daqui. Não gosto de estar no meio aqui. O que eu faço aqui? Ok, irmã, você quer Sai. diminuir? Que sai? Aperta. Aí. Fazer silêncio não é uma tarefa fácil. É fácil fazer silêncio? Não. Quem acha que é fácil, me fala. O exterior até conseguimos algumas vezes, né? Não é verdade? O exterior até conseguimos ficar, mas o interior é preciso uma graça de Deus. Dá até uma surra na gente interior, né? Não é? Né? É preciso uma graça de Deus. O Senhor entra esvaziando as potências da alma, a memória, a inteligência, a vontade de todas as coisas sensíveis. A alma se priva de muitos pensamentos e distrações. Levando a alma a uma pureza, isto é, está livre de qualquer afeição de criatura ou coisa temporal, ou lembranças voluntárias delas. Do contrário, não deixará de ficar manchada. Pela imperfeição natural, ao exercício das potências, o melhor, portanto, é aprender a conservar em silêncio as ditas potências, fazendo-as calar para que Deus fale para chegar ao estado de união. O que acontece com isso? Quais são as potências que nós temos na alma? Memória. Isso, olha que povo inteligente. Nossa, eu tô feliz com esses alunos aqui. Marcos, não me desanime. Eu queria ver se não tivesse negrito aqui, se alguém ia falar, viu? Ah, tá em negrito aí? Está. Ah, tá. Ai, você que nem elogio, Rony. Então, as potências da nossa alma, memória, inteligência e vontade. São elas que têm que ficar em silêncio. Entendeu? Porque são elas que não se calam. Sabia disso? Às vezes a gente quer ficar em silêncio, mas começa a vir um monte de coisa na cabeça. Eu tenho muitas vezes, irmã, até mesmo no ambiente onde eu trabalho, que eles criticam, né, a forma que eu tô vivendo. E minha vontade, igual a minha tia virou pra mim e falou assim, vamos supor, eu tava fazendo a penitência, mas Deus não quer ver o seu sacrifício. Poxa. E eu me calei, eu ficava assim, Senhor, quanta burrice dessa mulher, não é possível isso. Mas o meu interior, sabe, brigava com isso, mas eu me calei. Sim. Você viu que exteriormente você conseguiu. Consegui. Mas interiormente não.
Entendeu? Não. Eu só não xinguei ela de santa anteriormente. Então, para vocês verem que precisa, porque a gente vai fazer um momento de oração, a gente fala tanto, que não dá espaço para Deus falar. E Deus, ei, você, ei, e Deus, oi, você, e Deus, oi, e você sai da oração e amém. Você falou com você mesmo. E ainda fala que não respondeu, né? Deus não fala comigo. Deus fala com o Rony, mas comigo ele não fala. Eu não paro para escutar ele. Eu não paro para escutar Deus. Então, quando você for rezar, eu estou ensinando vários pontos aqui para vocês. Quando você for rezar, entrega a tua inteligência para Deus. Entrega a tua vontade para Deus. Entrega a tua memória. Entrega a tua imaginação, que é a louca da casa. A imaginação, ela é rebelde, ela é doida, ela vai para a rua. Ela viaja longe, né? Ela não te obedece, não, ela é ruaceira. Ela joga pedra e eu também. Ela joga pedra, ela é doida. Entendeu? Chega na presença de Deus, entrega as potências da tua alma. Pelo amor de Deus. Senhor, ilumina minha inteligência com a luz da fé. Senhor, inflama minha vontade com teu amor. Senhor, eu te entrego minha memória para não estar lembrando de coisa quando estava no ventre da minha mãe. Entendeu? Aí você consegue rezar. É difícil, né, irmão? É uma luta. Olha que bonito eu escutei essa frase. Vê se vocês conseguem. Olha que bonito. O amor vai à oração para se alimentar. Olha que bonito, né? O amor vai à oração para se alimentar. Então, a Cida vai à oração para quê? Para se alimentar. Mas se as ditas cujas, das potências dela, está numa agitação só, ela vai se alimentar? A gente perde a sintonia, né? Perde tudo. Fala, Andressa. Irmã, eu não entendi essa parte. Memória no ventre da mãe? Porque às vezes você lembra, você sabe que no ventre da nossa mãe, você pode ter memória de coisas que aconteceu, uma rejeição, uma palavra maldita de alguém que falou. O feto, ele absorve escuta, né, irmão? Ele escuta. Ele sente. Mas a gente leva isso no coração, mas a gente não tem o entendimento de saber que quando a gente estava lá, a gente ouviu, por exemplo. Inconscientemente. Às vezes é inconsciente. Sim. Tá lá no inconsciente seu, ficou lá gravado. Mas dependendo de algumas situações, atrapalha em algumas áreas da vida. Atrapalhe muito, né? Às vezes você tem uma certa dificuldade em alguma parte da tua vida por aquilo que aconteceu lá. Eu conheci um rapaz, irmã, que ele, no testemunho dele, ele era bem afeminado. E ele, num momento de uma oração muito forte, foi revelado para ele que aquilo não era porque ele era homossexual nem nada. Era por conta do desejo tão grande dos pais de ter uma menina. Então falava o tempo todo que queria uma menina, fez enxoval de menina, fez tudo mais. E ele nasceu assim afeminado, só que ele foi liberto no momento de oração. De oração acontece. Eu conheço uma pessoa que a mãe dela, quando estava grávida, tomou gasolina. Teve desejo e tomou gasolina. Meu Deus. Né? E aí o que aconteceu? A mãe passou mal e quase que aborta aquela criança. Não foi isso, foi outra coisa que aconteceu. Foi outra coisa. Ela foi para o pai dessa pessoa gostava muito do jogo de futebol e subia naqueles caminhão e ia. E a minha mãe também, para acompanhar o pai, foi também, estava grávida da criança e quase que aborta a criança. E a mãe se sentiu muito culpada. Então essa pessoa hoje, ela tem muitos sentimentos de culpa por causa disso. Entendeu? Então isso acontece. Tem coisas na vida de vocês que aconteceu no ventre da mãe de vocês. Que aconteceu lá. E na hora da oração, vem. Entendeu?
E aí, nesse momento, se vier, é momento de você jogar para Deus. E você falar, Deus, me cura disso então. Me liberta disso. Às vezes vem para que você seja curado. Às vezes essas lembranças vêm para que você seja curado daquilo que aconteceu, né? Lá no ventre da tua mãe. Ou quando você era criancinha, né? Quando você era criança, às vezes não tinha ainda o uso da razão. Alguém falou alguma palavra, alguma coisa para você, aquilo ficou, aquilo entrou, né? Então, na oração que nós encontramos todas as respostas para a nossa vida. Por isso, ó, se o demônio quer ganhar uma pessoa, é só a pessoa parar de rezar. É só ela parar de rezar, tá fácil para ele. Entendeu? Tá fácil. Porque é a oração, né, que abre as luzes para você enxergar tudo. Quanto mais você reza, mais essas potências, a vontade, a inteligência, a memória vai sendo iluminada, vai entrando luz. E aí você vai conseguindo entender muitas coisas. Às vezes a gente quer uma resposta de alguma coisa, mas não reza. Todas as respostas estão na palavra de Deus e na oração. Entendeu? Na palavra de Deus e na oração. Você quer ter resposta de alguma coisa do que você está passando, do que você está vivendo, está na palavra de Deus e na oração. Nessas duas coisas, tá? Agora, você às vezes quer resposta disso, daquilo, e não reza, como que vai ter resposta? Como que o Espírito Santo vai te mostrar, vai te iluminar? Entendeu? Como? Não tem como. Entendeu? Então, todas as respostas de que acontece na tua vida está na oração e na palavra de Deus. Se você não reza e não lê a palavra de Deus, você não vai ter resposta para nada. Aí você vai estar sendo movido pela natureza e não pelo Espírito Santo. Aí vai ficar difícil. Entendeu? Aí você vai ficar uma presa fácil para o inimigo de Deus agir em você. Né? Agir em você. Porque Deus fala, gente. Deus fala. Deus fala com a gente. Entendeu? Deus fala conosco. Nenhuma oração que você faz fica sem subir para Deus. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você se colocou em oração, ó, Deus já está ali, com o ouvido atento. Acho que é no Salmo 46, que fala sobre o ouvido de Deus está atento. Ele inclina o ouvido para te ouvir. Quando o Rony se coloca em oração na hora, Deus já, entendeu? Qual é o meio que eu tenho para falar com Deus? Qual é o meio? Oração. Pare de rezar, parou de falar com Deus. Entendeu? Mano, eu sei que a senhora já me falou uma vez, eu acabei esquecendo. Acho que por 2 vezes eu já vi coisas, aconteceu coisas que eu já tinha visto antes. A mesma coisa que eu já tinha visto, uma coisa que aconteceu lá na frente, depois de 3, 4 dias, uma semana. Por 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Premonição isso. Isso pode ser que você tenha visto, né? Ou você viu, né, o que aconteceu quando você era criança, não tinha ainda o uso da razão e aquilo veio de novo, ou quando de repente você, sei lá, de repente Deus quis te mostrar, tem mistério. Tipo assim, nós estamos aqui. A gente vai sair daqui, vai pra casa, vai pra qualquer lugar, vai acontecer uma cena. E essa cena eu já ter visto antes. Já viu antes, mas não sabe como, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Isso. Não é? Várias A vezes. sensação de entrar num De ver lugar. pessoas também que a gente nunca viu na Nossa, vida, né? já vi isso aqui, agora não sei como nem onde. Você sabe até o que a pessoa vai falar. Isso acontece, gente, porque nós temos alma. Alma. A tua alma deve ter visto e você não. Entendeu? Então aquilo voltou. Certo? Nós somos espirituais. Nós somos espirituais. Entendeu? Então, a nossa alma, ela vê coisas que você não vê. Né? Ela vê coisas. Né?
ela vê coisas. Então, às vezes, você está num momento em que a tua alma fica um pouco amedrontada, você não sabe por quê. Porque ela está vendo algo que você não está vendo. Que você não está vendo. Né? Mas, gente, os sonhos. Às vezes eu comento lá em casa, eu tenho medo de sonhar. Porque, às vezes, quando eu sonho, acontece. Acontece? Acontece. Isso também pode. Deus, isso, quando vocês sonharem algo que depois acontece, né? Às vezes isso vem pelo dom de ciência. Por isso que é importante a gente aprender. Eu vou ensinar para vocês os dons de uma forma bem diferente do que vocês aprenderam na catequese de crisma. Porque às vezes na catequese de crisma ensina os dons. Né? Então vocês vão começar a entender como que os dons, né? É tirado esse nome dos dons, tudo tirado da teologia de São Tomás de Aquino. Como que os dons agem em cada alma. É incrível esse ensinamento dos dons. Né? Muito profundo. Né? Então, como que ele faz? Né? Como que o dom de ciência rege cada movimento? Quando o seu Luiz, de repente, entrou numa loja, sentiu algum peso, alguma coisa ruim, alguma tontura, alguma ânsia de vômito, alguma coisa que ele pegou naquela roupa para comprar e sentiu isso, é fatal, é o dom de ciência. Falando para o seu Luiz ali está enxergando uma contaminação que ele humanamente não viria, mas o dom de ciência está vendo e está falando para ele. Quando você entrar numa casa que sentir isso, fatal. Sai dali. Vai embora. Então talvez nem percebe, né, irmã? Irmã, e quando acontece uma pessoa ir na nossa casa e se sentir mal? A pessoa se sentir mal é porque ela deve ter visto alguma coisa lá dentro. Na sua casa. Sim. Não, mas assim, ela começar a passar mal, se sentir incomodada do lugar. Duas. Ou então ela está sentindo por causa de Deus. Aí já não é o dom de ciência, aí já é o outro lá de baixo. De dois, um. Aí já não é, né? Ela se sentiu mal porque a luz não suporta, as trevas não suportam a luz. Se alguém chegar na casa de vocês e se sentir mal porque eu sei que a casa de vocês é a luz, se alguém se sentir mal porque aquela pessoa está nas trevas. Tá? Irmã, e quando assim, vamos supor, uma pessoa, que nem a minha irmã, aconteceu com a minha irmã. Minha irmã, ela é ministra, tudo, ela sempre participa muito da igreja. E meu irmão, ele já não é mais católico, ele é evangélico. Sim. Só que ele foi na casa da minha irmã e chegou lá, porque minha irmã estava com um probleminha de saúde, aí ele falou, não, eu vou orar pra você, não sei o quê. E minha irmã não soube sair fora disso, entendeu? Coitada. Aí ele orou pra minha irmã passou mal. Ixi, Maria. Não teve nada a ver aí. A oração não foi humana. Não foi de Deus aí. Ela passou mal, aí ela fala, mas nem que ele veio aqui na minha casa. Sim, aí já não foi coisa boa, né? Então, gente, os dons, lembra que os dons sempre vai inspirar em nós as virtudes. E a tentação sempre vai nos levar para o pecado. Teve alguma inspiração de fazer uma virtude boa? Foi o Espírito Santo. Tá certo? Gorete, só me confirma se domingo que vem vai ter aquela semana, né? Na segunda eu confirmo com a senhora. Tá? Olha, nós estamos vendo aqui aquela pessoa lá que eu falei, para vir aqui dar o testemunho, né, de vida dela e tudo mais. Então vai ser, creio, domingo que vem, tá bom? Então eu peço que ninguém falte, tá bom? Vai ser muito bom, um testemunho muito bonito, vai nos ajudar muito, nos enriquecer muito, tá? E